Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem aí as informações da gravação privada, que é a análise do seu caso, da sua história de maneira totalmente sigilosa, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar no processo de autoconhecimento, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tem o WhatsApp do canal, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre a questão do ego, porque há situações, eu vou falar de algumas aqui, colocar algumas como exemplo. Eu gosto de citar exemplos porque os exemplos, eles são o objeto concreto das abstrações teóricas. Então, a questão do ego, em muitos casos, talvez seja muito mais ego do que amor. Eu vou dar, então, dois exemplos. O primeiro exemplo é até em cima de um videozinho bem curto que eu fiz no Instagram. Eu tinha saído para fazer minhas coisas, a moça estava aqui em casa fazendo faxina, então quando eu cheguei com o carro, eu não entrei com o carro na garagem, eu deixei o carro lá fora. E os meus cachorros já ouviram, já conhecem o barulho do meu carro, ficaram alvoroçados aqui dentro. Então eu peguei, abri o portão, entrei e eles vieram fazer a festa. Os dois, tenho dois cachorros. Vieram, pularam em mim e tal. Então, supostamente, eu deveria ser o centro das atenções, não é? Eles ficaram loucos com a minha chegada. Porém, para querer chamar a minha atenção, eles foram pegar um bichinho que eles têm, né, um brinquedinho, começaram a morder e um puxava, outro puxava, um puxava, outro puxava, e um rosnando para o outro. E eu peguei e entrei. Fui até o meu quarto, tirei minha calça, coloquei bermuda, tirei, né, o tênis, a meia, coloquei chinelo. E eles lá, rosnando e puxando o bichinho. Eu puxo para cá, você puxa para cá, para cá, para cá. E aí eu cheguei, até fiz uma filmagem deles, e aí é que me surgiu esta reflexão. Quando você se envolve com alguém que já é compromissado, tá? Essa pessoa já é compromissada, tem namorada, tem noiva, tem esposa, e aí às vezes acontece, quando acontece de envolver sentimento, aí você fica então, se envolve com o cara, começa a gostar dele, achou que ia ser só uma curtição, não foi, né? Brincou com fogo, cutucou a onça com a vara curta, aí começou a envolver sentimento, você começa a cobrá-lo, e ele falava que o casamento estava ruim, e aí você, naquela paranoia toda, começa a imaginar que se a esposa descobrisse seria o melhor, porque pelo menos assim então ele ficaria com você, porque você acredita que uma mulher, ao descobrir que está sendo traída, ao descobrir, se eu mostrasse para ela todas as conversas, ou ele fala que me ama, ela jamais aceitaria ficar com ele. Esse é o tipo de pensamento. Aí vamos imaginar que esta mulher descobre a traição. Nem foi a amante que contou. Ela descobriu a traição. Aí, um monte de gente diria, óbvio, ela vai colocar esse cafajeste, vai botar ele para fora, vai pôr ele para correr. Muitas mulheres fazem isso? Muitas mulheres fazem isso. Muitos homens que foram traídos fazem isso? Botam a mulher para correr? Muitos homens fazem isso. Há outros, porém, que não fazem isso. E é aqui que eu queria chegar. Há outros que não vão colocar a mulher para correr, há outras mulheres que não vão botar o marido para correr. E aí você poderia dizer, André, estas pessoas fizeram isso porque de fato chegaram à conclusão de que o marido se arrependeu, de que a mulher se arrependeu mesmo, certo? Ou seja, nessa quem dançou foi a amante, que ficou lá, né, esperando que então, que ao descobrir a mulher fosse se revoltar e fosse deixá-lo, tal. Não, pelo contrário. É aí que ele deixou a amante para provar para a esposa que de fato mudou. Tem esposa que vai de fato acreditar nesta mudança e acreditar que a pessoa, que o marido mereça uma chance. Que nunca errou, que a história deles não pode ser reduzida a esse ato
Então, ok, são razões que só o casal conhece. Afinal de contas, entre quatro paredes, muitas vezes, todos nós não sabemos de nada, só os dois que estão lá dentro. Agora, há outros casos em que a esposa permanece não porque ela acredita na mudança, não porque ela não tem a vontade de dar um chute na bunda dele, mas porque ela começa a disputar o bichinho, tá? Quer dizer, o marido mesmo pouco importa. Se ele me traiu, dane-se, dane-se. Eu cheguei, fizeram uma festa comigo, era para eu ser o centro das atenções, eu entrei e eles ficaram disputando o bichinho para ver entre eles. Agora a luta era entre eles, eu que me exploda. André, você que se dane. Aqui é entre nós, é ver se é o Teodoro ou se é o Tobias que vai vencer esse negócio. Então, muitas vezes, o marido que se exploda. Ah, não quero nem saber se me traiu ou não traiu. É óbvio que isso não é consciente. Tá? Porque se fosse consciente, ninguém ficaria numa luta dessa, porque a pessoa entenderia. Ai, que besteira, pra quê? Coisa infantil. Os mecanismos inconscientes é que acabam pesando e muitas vezes a gente, justamente porque são inconscientes, não temos consciência que eles estão acontecendo e a gente vai agindo a partir deles, na verdade. Então, ela entra numa disputa com a amante. Ah, mas ele já deixou a amante. Mas ela quer provar para ela que ela é melhor que ela. Ela tem que ficar rosnando para outra. Tem. Tanto que eu já... já ouvi tanta história, gente. Já atendi tanta gente. Já fiz tanta gravação privada. Em que, muitas vezes, sabe o que aconteceu? A amante fica rosnando para a esposa. O marido deixou a amante, se firmou com a esposa, e a amante fica rosnando para a esposa. Sabe, provocando, principalmente se mora numa cidade pequena, passa, dá risada. A esposa provoca também, fica rosnando, chama de vagabunda. É um fubá. As indiretas no Facebook. Então, uma fica rosnando para a outra, ele mesmo que se exploda, porque agora elas estão disputando entre elas. Então, a amante acha que está louca, apaixonada por ele ainda. A esposa acha que é louca, apaixonada por ele, porque ela tem que manter a família unida. E, no fundo, em algumas situações, existe muito mais aí o rosnar de egos. É o ego que está entrando em jogo aí. Então, cuidado, tá? Para não ser dominado ou dominada pelo ego. E muitas vezes achar que você é louca de paixão pela pessoa, quando na verdade tem muito mais um rosnar de ego que está acontecendo neste processo. Este é o primeiro exemplo. Um outro exemplo onde o ego fala muito alto. Muito alto. Você terminou com o seu namorado, certo? Terminou, chegou à conclusão que não dava mais, ele não queria que vocês terminassem, mas você acredita que não está rolando mais, a relação desgastou e tal, e você foi honesta, sincera com ele, terminou. Ele sofreu, ficou um tempinho aí, né? Ficou aí um tempinho meio cabisbaixo, ainda tentava aproximação com você, tal. E aí, tem dois casos de ego nesse caso. Então vou dar o primeiro. Depois eu volto. Eu estava caminhando, mas não, é preferível dar o primeiro exemplo. Nesse tipo de situação, tem dois aqui. Acontece uma bifurcação de duas possíveis probabilidades aqui, situações possíveis de ego aqui. A primeira, esse caso que eu estou falando. Terminou, o cara, não é que ele sofreu um tempinho, não. Ele sofreu muito. Tá? Então a primeira situação é essa. Ele sofreu muito. Ele ligava, ele implorava, ele falava que não ia viver sem ela, ele mandava mensagem através de amigas, ele ligava na casa para falar com a mãe dela, para tentar interceder, enfim, ele cercava todo mundo, começou até a ser chato, mas ele fazia de tudo. Ela saía do serviço, ele estava passando com o carro, ele parava, ele chorava. Afe Maria.
É humilhante até. Mas vocês sabem que tem gente que faz isso. Homem, mulher, gay, hétero, não importa. Estou dando exemplo aqui de um homem em relação à mulher. Aí o que acontece? Depois de tempo, depois de muito correr atrás, depois de muito se humilhar, ele percebe que não vale mais a pena. O momento, eureka. Não. Não, chega. Chega. Todo mundo tem um limite. Às vezes demora. Tem gente que fica anos até chegar nesse limite. Mas tem. A pessoa chega. Não, deu. E não vai mais atrás. Nessa hora que a pessoa para, não passou mais com o carro, para ir rodear lá o serviço, não mandou mais mensagem, não mandou mais recado através de ninguém, não pergunta mais. Se alguém toca no assunto, a pessoa fala, não quero tocar nesse assunto. E agora essa ausência começa a incomodar. Sabe o silêncio que incomoda? Já foi para um lugar, você que vive numa cidade agitada, por exemplo, eu moro numa cidade pequena, então para mim o silêncio não incomoda. E eu moro sozinho ainda, num bairro tranquilo, meu bem, fico até escutando grilos. Mas sabe aquele silêncio que incomoda quem está acostumado com essa muvuca, está numa cidade grande, vem para uma cidade pequena, o silêncio, que era para ser o inverso, não é? O barulho era para incomodar, o silêncio incomoda. Este silêncio, a pessoa não está me procurando mais, né? Começa a incomodar, começa a mexer com o ego. Cadê aquela pessoa que corria atrás de mim? Cadê aquela pessoa? Cadê? Eita! É nessa hora que ela volta a mandar uma mensagem. O cara penou, comeu o pão que o diabo amassou com a bunda e agora ela volta a mandar uma mensagem para ele. E é aqui que eu falo, cuidado, analise se não é ego. Esse tipo de situação indica um ego, é muito evidente que é ego. E às vezes, se você é esse cara que estava saindo dessa situação e agora vem a mensagem, se você não identifica que isso provavelmente seja ego, você já vai cair de novo. Você vai, né, da escala que você estava, você vai ao zero de novo. E se duvidar, você já alimenta o ego da pessoa instantaneamente. Você é mais rápido que o Pix. Instantaneamente você alimenta o ego da pessoa. Porque chegou a mensagem dela, nossa, estou com saudade de você. Nossa, você já manda, eu não parei de pensar em você em nenhum momento sequer, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço, meu Deus do céu, nossa, como eu fico feliz de receber essa mensagem sua, meu Deus do céu, tô até chorando de alegria, pelo amor de Deus, nossa, eu não paro de pensar em você, pelo amor de Deus, vamos nos encontrar, não sei o quê. No outro dia a pessoa já está fria e distante de você. Ela só ouviu o que ela queria. No outro dia ela já está fria, distante, você já manda mensagem, ela está fria, você fala, nossa, o que aconteceu, não sei o quê. Eu acho melhor continuar do jeito que está. Já passou por isso, senhora? Eu acho melhor continuar do jeito que está. Não adianta a gente se enganar. Tá vendo? Ela só queria ter o ego alimentado. E você alimentou instantaneamente, já abasteceu ela de novo. Era tudo o que ela queria. Saber que ela ainda está no centro da sua vida. Esse, portanto, é um primeiro caso clássico de ego. E o segundo caso, só para finalizar esse vídeo, que é o que eu estava começando e depois eu vi que tinha esse primeiro. O segundo caso é quando você sofreu um pouquinho, a menina terminou com o cara, ele sofreu um pouco, tal. Ela tá bem, a menina tá bem. Ela sentiu de ter terminado com ele, mas ela tá bem, tá seguindo em paz, tá seguindo tranquila. Percebeu que foi melhor realmente ter terminado, que a relação tinha se desgastado, que não estava rolando mais. Então ela tá bem, ela tá em paz com a decisão dela, que ela tomou. Só que aí ela fica sabendo que ele está saindo com outra. Você ficou sabendo? Então, sabe, seu ex está ficando com fulana de tal. Nessa hora, ela dá uma estremecida. E aí ela fica, nossa, mas é nessa hora que ela volta, manda mensagem, fala que está pensando nele, corre atrás, eu acho que a gente ainda tem chance, tá. Meu bem, deixa eu te falar uma coisa.
O primeiro exemplo, eu foquei na outra pessoa, ou seja, por exemplo, no cara. Cuidado, se você receber uma mensagem dessa, a pessoa está vindo atrás de você porque ela quer alimentar o ego dela. Então, a primeira exemplo que eu dei é para essa pessoa tomar cuidado. Agora, é para você que pensa em ir atrás. Cuidado. Analise. Em que momento eu senti vontade de correr atrás da pessoa de novo? Eu terminei com ela. Em que momento eu senti vontade de ir atrás dela? Quando eu fiquei sabendo que ela está com alguém? Meu bem, olha, pode ser tudo, hein? Mas não é amor, não. É ego, hein? Então, não vou aqui, né, ser um cara que vai falar, não, é ego. Senão é muita prepotência. Mas vamos falar, tem uma grande probabilidade de ser ego. Porque coincidiu, olha só que coincidência, coincidiu de você descobrir que você é louca, apaixonada por ele, que você tem um amor, meu Deus, de outras vidas por ele, justo quando você ficou sabendo que ele está com alguém? Até o momento em que você não sabia que ele estava com alguém, você tinha achado que você tinha tomado a melhor decisão, que foi a melhor coisa que você fez, e quando você descobriu que ele está com alguém, você cai de amores por ele? É estranho, não é? No mínimo. Por isso que a gente tem que questionar. Cuidado, porque senão essa questão do ego faz com que a gente desenvolva determinadas coisas que só vão fazer com que a gente prolongue uma situação que já deveria estar resolvida. E aí, isso aí não vai fazer bem para a gente, não vai fazer bem para outra pessoa. E a gente precisa buscar sempre situações que nos trazem paz e equilíbrio emocional. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.